só essa região não, hein? A Via Expressa, a Leoberto Leal, nós temos que trabalhar para resolver a malha viária da Grande Florianópolis. Quem está acessando a capital dos catarinenses tem já perdido muito tempo nas filas. Quer dizer que a beira-mar de Barreiros, ligada na Continental, vai possibilitar esse melhor acesso. E nessa região, até me foi muito pertinente a pergunta, porque nós estamos levando a Via das Torres, que agora chegou aqui na região do Bosque das Mansões, levando em direção à Forquilinha. Então ela vai sair aqui do Bosque, passa pelo Roçado, pelo bairro São Luís, Forquilinha, até a área industrial. Então nós vamos ter uma malha viária alternativa para as pessoas do município. E também é conhecido de todos que com o pedagiamento da BR-101, a empresa vencedora tem que fazer o contorno entre Pichuquinhas e Palhoça, e a nova BR-101 vai passar por trás do município. O que é fundo lá em Cornilhas passa a ser frente. Com isso, essa malha, essa BR-101 aqui, que vem todo o tráfego que sai do Rio Grande do Sul a Porto Alegre, e de Porto Alegre ao Rio Grande do Sul, passando por São José, ela terá esse trânsito de passagem colocado para fora do município. Então, com a Avenida das Torres no sentido sul, com a alça de contorno da BR-101, a ligação da beira-mar já em centro com a beira-mar da capital, com a beira-mar de Barreiros, vamos dar capilaridade à malha viária municipal e integrá-la à malha viária federal. Pena que eu apresentei os projetos no Brasil e não largaram o viaduto do Cobração 2 e nem a ligação da Via com a Avenida das Torres. Muito bem. Vamos sortear mais um candidato. O candidato será o candidato Carlos Miller e vocês têm 1 minuto para fazer a pergunta e o candidato depois terá 2 minutos para a resposta. Por favor, jornalista Cis Alves. Boa noite, candidato. O que o senhor acha do planejamento familiar como política pública? O que o senhor acha do planejamento familiar como política pública? Geralmente, os planejamentos, historicamente, quando se fala de planejamento, esse planejamento tem sido feito de fora para dentro, vamos chamar assim, né? Ou seja, nós devemos criar o planejamento, né? Se a gente observar, chamamos países do terceiro mundo, estou usando essa expressão, eu não concordo muito com ela, mas é mais conhecido. Né? Entre os países existem 2 tipos. Os que determinam a política econômica internacional e os que seguem a essa política. O Brasil é um dos que segue. Então, esses planejamentos, os chamados planejamentos familiares, eles têm sido feitos de fora para dentro, ou seja, alguém externo à família, alguém estranho à família, faz o planejamento, quando na verdade, voltando, se a gente observar os índices de mortalidade, crescimento populacional e natalidade, eles são maiores no chamado terceiro mundo, esses países que dependem economicamente do chamado primeiro mundo. E por que isso existe? Por que isso existe? Na nossa opinião, por conta do processo econômico. O desdobramento fundamental na questão educacional. Nós defendemos que o planejamento familiar se dê a partir da questão educacional. O indivíduo que tiver a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, ele vai perceber cientificamente o que ele pode, o que ele não pode, quantos filhos ele pode ter ou não, e lamentavelmente isso não acontece hoje. Quero insistir que o determinante para isso é a questão econômica. Né? E mesmo o modelo econômico que gera esse processo excessivo de mortalidade, natalidade, não tem preocupação nenhuma com alguma forma de planejamento mais organizado. Muito bem. Prosseguindo com o nosso debate, nós vamos sortear o último candidato, que é, evidentemente, o candidato Silva. Com a palavra, o jornalista José Alves Júnior, com a pergunta, evidentemente, 1 minuto para a pergunta e o candidato Silva tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, candidato. O senhor prometeu, seja que for, os josefenses não pagarão taxa de misto. Isso não é renúncia de receita? O senhor poderia explicar melhor essa proposta? Agradeço, Osias, por essa pergunta, porque nós precisamos entender que a carga tributária é excessiva. E nós vamos dar o primeiro sinal para o município, porque
São José são 14 taxas de tarifa, 3 impostos e uma contribuição. Então nós vamos acabar com a taxa do lixo por 3 razões muito simples. Primeiro, porque é um contrato que na nossa avaliação é superfaturado, tem sido alvo de CPI, de manifestações. Segunda razão, por ser uma taxa difícil de mensurar. Para muita gente ela se torna injusta. E terceira razão, e a mais importante dela, é porque nós vamos fazer um amplo programa de reciclagem, uma campanha para que as pessoas reciclem, para que façam compostagem, o reaproveitamento dos materiais de construção, e assim, seguramente, do ponto de vista ambiental, é uma atitude correta do meio ambiente e, ao mesmo tempo, economicamente, é uma atitude viável. Mas mais do que a taxa do lixo, porque o município cria receita, ele cria a taxa, ele pode extinguir a taxa. Como foi a CPMF. O governo federal criou a CPMF, o governo federal extinguiu a CPMF. Então, nós temos condições de dar esse sinal para a população, porque a carga é excessiva. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos também rever algumas outras taxas de serviços de alvará, principalmente para os profissionais autônomos, contadores, advogados, taxistas. Nós vamos rever, porque nós sabemos que a carga tributária é excessiva. E nós queremos que todos contribuam com o seu imposto, mas a comunidade sabe também que o imposto pago precisa ser revertido em benefício para a população. E é dessa forma que, reduzindo a carga tributária, aplicando com transparência, com honestidade, cada centavo arrecadado aqui em São José e obtido através do governo federal, é que nós vamos melhorar a qualidade de vida da nossa população. Muito bem. Então, prosseguindo aqui com o nosso debate, eu gostaria de agradecer o jornalista Osias Alves Júnior, do jornal São José de Hipócrita. Muito obrigado por ter vindo e participar aqui a convite da PMDB desse debate. Eu agora passaria a pergunta ao segundo jornalista, o nosso jornalista, radialista, apresentador aqui da PMDB, René Roberto. O senhor tem 1 minuto para a pergunta e o candidato que eu vou sortear, evidentemente, terá 2 minutos para a resposta. Candidato Carlos Miro. Bom dia, candidato Carlos Miro, prazer em vê-lo, encontrar no debate da PMDB. Como é que você está acompanhando o nosso debate nessa noite? Consideramos que o Estado democrático de direito do Estado. Mas eu pergunto para o candidato se não há uma ingerência muito grande do Poder Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Eu acho que o Estado de Direito, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 7, diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para a alimentação, saúde, alimentação, vestuário. E hoje, para R$ 1.500, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatísticos, IER, diz que o salário de mínimo deveria ser de R$ 2.178,50. Então, esse mesmo Estado de Direito não garante direito, garante esse direito mínimo aos trabalhadores. Então, na nossa opinião, o Poder Judiciário é uma certa reforma. Hoje, a população pode intervir dentro do Poder Executivo, pode intervir dentro do Poder Legislativo, mas não tem praticamente acesso nenhum ao Poder Judiciário. Nós achamos que as leis que são feitas pela minoria servem como maioria. Uma lei, do ponto de vista sociológico, ela é um mecanismo de controle social. Nós achamos que deve ser promovida uma grande mudança no Poder Judiciário e leis efetivamente feitas pela maioria, porque as que existem hoje ali, elas servem efetivamente à minoria. Muito bem, prosseguindo com o nosso debate, os candidatos à Prefeitura do município de São José, mais um sorteio, o candidato Sérgio Menezes terá 2 minutos para que ele possa fazer a sua defesa. Ele é Roberto Cavallo. Olha, os 3 candidatos nessa eleição que foram secretários do ex-prefeito da área, eles saíram
completado o ciclo da educação